Videoaula de Física, cursinho 20 de novembro, diagrama preparatórios. Colegas, olá novamente. Quem fala aqui é o tio Emerson. Vamos estudar agora a parte de eletricidade. Princípios básicos. Eletricidade é a área da física que estuda as cargas elétricas. E ela também é dividida em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Eletrostática estuda o quanto que as cargas se atraem ou se repelem. Cargas paradas. Eletrodinâmica estuda as cargas em movimento, corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica e assim por diante. Eletromagnetismo estuda campo elétrico ao redor da carga. É a parte que estuda os ímãs, a imantação, os campos magnéticos e assim por diante. Eletrostática, eletrização, são três formas que o corpo pode ficar eletrizado: por atrito, por contato ou por indução. Importante, ficar eletrizado é o corpo ter uma carga elétrica negativa ou positiva aparente. Como assim? O tio Emerson explica para você. Você consegue perceber aqui que tem um vidro e uma lã? E por atrito, o que eu vou fazer? Vou passar vigorosamente um material no outro, vou esfregar a lã no vidro, e a ideia é que a lã consiga pegar os elétrons do vidro e puxar para ela. Mas antes disso tudo, temos que definir um conceito aqui muito importante. Você consegue ver essa palavra aqui, neutro, vidro neutro e lã neutra? O que é importante nessa palavrinha? Quando fala que é neutro, não quer dizer que não tem nenhuma carga. Seção, anota aí. Anota aí, isso é muito importante. Quando o material é eletricamente neutro, não quer dizer, em hipótese alguma, que ele não tem nenhuma carga. Repetindo, anota isso, é muito importante. Quando o material é neutro, não quer dizer que ele não tem nenhum tipo de carga. Quer dizer apenas que ele está equilibrado. Hã? Como assim, tio Emerson? E explico para você. Todo corpo, todo material tem cargas positivas e cargas negativas. As positivas chamamos de próton. Ah, igualzinho na química. Exatamente, igualzinho na química. Positivos são os prótons, negativos são os elétrons. Então, quando eu digo que um corpo é eletricamente neutro, não quer dizer que ele não tem carga, muito pelo contrário. Quer dizer o quê? Que a quantidade de carga positiva é neutralizada pela quantidade de carga negativa e vice-versa, ou seja, são em iguais quantidade. Se eu tiver 5 cargas positivas, serei 5 cargas negativas, por exemplo. Quando o material é neutro, quer dizer isso, que o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então o material está equilibrado. Ele não tem nem mais positivo, nem mais negativo. Ele é neutro. Bacana? Ok. Explicado com todo carinho isso, podemos continuar nossa explicação sobre eletrização por atrito. Então eu passo a lã vigorosamente, esfrego ela no vidro, e existem alguns materiais que têm facilidade em ganhar elétrons quando comparado com outros. Nesse exemplo, é muito comum você ver a lã ter mais facilidade do que o vidro para ganhar elétron. Ou seja, quando eu esfrego a lã pelo vidro, a lã vai roubar elétrons do vidro. Roubar é o termo certo mesmo, é puxar para ela os elétrons. Então, se ela puxou elétron
e elétron é carga negativa, a lã vai ter carga negativa mais do que positiva, porque ela roubou alguns negativos. Então, no final, a carga elétrica da lã vai ficar negativa. Vou ter mais elétrons do que prótons na lã. E já o vidro acontece exatamente o contrário. Como ele perdeu elétrons, tem elétrons a menos, por consequência, vai ter prótons a mais. E próton ele é positivo. Então, por atrito sempre, um rouba elétron do outro, aquele que roubou ganhou elétron fica negativo, aquele que perdeu o elétron fica positivo. O que você tem que decorar é o seguinte, anota aí, sempre que for eletrização por atrito vão ter cargas opostas. Sempre, 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 sempre. Então, atrito, cargas opostas. Atrito, cargas opostas, ok? Tá bem tranquilinho? Ok, sigamos em frente. Um corpo pode ficar eletrizado também por contato. Enquanto o atrito é aquela coisa vigorosa que um roubava o elétron dos outros, tinha aquele atrito, esfregava um no outro, contato não. A conversa é muito mais agradável. Exemplo, existe um corpo A neutro e existe um B eletrizado. E o B fala, oi A, tudo bem? Você está tão sozinho. E eu tenho aqui cargas aqui sobrando comigo. Você não quer dividir comigo? O A fala, vem cá, entre em contato. Olha que coisa bonita. É puro amor. Então o B vai lá, vagarosamente, entra em contato. E é passado o que o B tem a mais para o A, é dividido entre os dois, irmanamente. Que coisa bonita, né? Então o B passa elétrons a mais que tenha para o A até os dois ficarem na mesma quantidade. O que é importante aqui, importantíssimo, enquanto no atrito as cargas no final ficavam opostas, porque existia uma luta, uma guerra, aqui, como é só carinho, as cargas vão ser iguais. Atrito, opostas. Contato, iguais. Você tem que decorar isso, por favor. E já na indução, também serão cargas opostas. É uma lógica semelhante, só que não tem contato. Tem um corpo B neutro, tem um corpo A. O indutor de longe força o induzido a separar as cargas, só que para poder entender isso aqui, falta uma outra figura. Para dar certo, o induzido tem que mandar uma parte das cargas que ele não quer para o terra. E aí, no final, acaba ficando os dois com cargas opostas. Seção chuchu no mel, babinha, docinho, molinho. Vamos estudar atração ou repulsão entre cargas. Isso cai bastante, mas é muito, mas muito fácil. Dá uma olhadinha aqui. Olha que interessante. Cargas elétricas. Se tiverem os mesmos sinais, elas se repelem. Sinais contrários se atraem. Positivo com positivo, se afastam. Negativo com negativo, se afastam. Positivo com negativo, se atraem. Facinho, né? Uma babinha, chuchu no mel. Cargas iguais, se repelem, se afastam. Cargas diferentes, se atraem. Cargas iguais, se afastam. Cargas diferentes, se atraem. Cargas iguais, se afastam. E cargas diferentes, se atraem. Muito importante isso. Vamos mudar de lousa? Vamos mudar de lousa. Vamos falar agora de eletromagnetismo, tá? Falar de ímã. Ímã é um material que é capaz de atrair objeto ferromagnético ou atrair também outros ímãs. Você deve ter visto alguma vez já na sua casa que tem propagandas de drogaria, propagandas de pizzaria na sua geladeira. Aquilo são ímãs. Se você puxar, ele até sai. Mas se você deixar perto de novo, ele é atraído novamente. Exatamente aquilo que é um ímã, tá? Duas coisas importantes que nós temos que ter muito clara com relação ao ímã. Polos de um ímã. Segue a mesma lógica da atração e da repulsão da lousa passada, eletrostática. Lembra que eu falei há pouco tempo que cargas iguais se
repelem, se afastam. Cargas diferentes se atraem. Vai seguir a mesma lógica. Se eu colocar dois ímãs com polos diferentes, um próximo do outro, eles vão se atrair. Igualmente vimos na lousa passada. Se eu colocar dois ímãs com polos opostos, eles vão se atrair. E se eu colocar dois ímãs com polos iguais, eles vão se repelir, tá? Manter a mesma lógica. Iguais se afastam, diferentes se atraem. E aqui vamos falar da inseparabilidade dos polos. O ímã sempre vai ter dois polos. Um polo que é o polo norte e um polo que é o polo sul. Sempre vai ter dois polos. Sempre. Isso acontece de forma natural e instantânea. Ah, e se por um acaso eu quebrasse no meio o ímã e tirasse só a parte norte, o que aconteceria? Essa parte norte que foi quebrada separada, ao ser quebrada, automaticamente geraria dois novos polos, ou seja, não tem como separar os polos de um ímã. Aí a parte sul que eu quebrei, vai acontecer a mesma coisa. Não estou convencido. E se eu pegar essa parte quebrada aqui de baixo e quebrar novamente no meio e pegar só o norte? Vai acontecer a mesma coisa. É claro que esse ímã menor não tem a mesma força que o ímã de cima, mas vai ter sempre dois polos. E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Não é possível separar os polos do ímã. Sempre terão dois polos. Próxima lousa. Eletrostática e eletrodinâmica. Estuda as cargas em movimento. Aqui é importantíssimo a gente analisar o seguinte: existem unidades de medida para as cargas elétricas em movimento. Quando eu falo de corrente elétrica, eu meço elas em ampere. Quando eu falo de tensão elétrica, eu meço elas em volts. E quando eu falo de potência elétrica, eu meço ela em watt. Resistência, eu meço em ohms. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema aqui, logo embaixo. Esse aqui é um eletrodoméstico qualquer, que tem em qualquer casa, tá bom? Reparem que aqui na tomada tem o mais e o menos aqui, mostrando que um lado é positivo, um lado é negativo, às vezes pode ser neutro, mas é positivo ou negativo. Aqui está a tensão elétrica. O que é de fato a tensão elétrica? A tensão elétrica é a força, que nós chamamos de força, né? Tem um nome específico para ela, chamado de DDP, diferença de potencial. Ou seja, são potenciais diferentes. Um é positivo, um é negativo. Até na pilha você consegue ver isso, tá? E qual que é a ideia? É que por um lado saia os elétrons e pelo outro volte os elétrons. A tensão elétrica ela existe para poder promover a corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que um movimento em ordem ordenada de elétrons, ou seja, todos vão vir para cá nesse sentido e depois voltam para cá. Isso é uma corrente elétrica. E por que ela existe? Para levar elétron até o aparelho para fazer ele funcionar. Então, a tensão elétrica é a responsável por gerar corrente elétrica. E a corrente elétrica leva os elétrons até o aparelho para fazerem funcionar. Aqui, a resistência ajuda a aprisionar os elétrons e a potência do aparelho quer dizer exatamente o seguinte: quantos elétrons ele consome por segundo. Ou seja, quanto maior a potência do aparelho, ele consome mais elétrons por segundo. Ou seja, mais cara a conta de luz no fim do mês. Fica de olho nisso, anota aí, isso é muito importante. Quanto maior a potência do aparelho elétrico, ele vai consumir mais elétrons por segundo e a conta de luz vai sair bem mais cara. Por exemplo, o chuveiro elétrico, ele tem uma potência muito, muito maior do que uma lâmpada elétrica. Por isso que ele gasta mais energia do que uma lâmpada. Para a gente ilustrar isso, eu fiz aqui uma tabelinha bem interessante. Energia elétrica, sustentabilidade. Vários aparelhos elétricos e o quanto consome de potência cada um deles. E olha que interessante, vou dar só um exemplo para você. Você pode olhar o restante com bastante calma.
Repara que o ar-condicionado ele gasta de 16 a 17 vezes mais do que uma TV LCD.